Cláudio, vou começar com você, porque nós somos amigos de longa data, tem a ver até com a minha família, né? Amigo dos meus primos, da época que você foi presidente do Metrô Rio. Conta um pouco da sua trajetória profissional na área de transportes, né? Como você chegou até isso, o que você desenvolveu, quais foram os seus projetos mais importantes. E queria que você comentasse um pouco também como é que você vê esse momento dos BRTs, pós esse boom que teve nos grandes eventos, que quando nós nos conhecemos lá em 2003, você estava envolvido com o TEU. E a gente chegou a esse ponto em que o Brasil praticamente criou essa matriz e agora nós estamos vendo que esses sistemas estão sofrendo com muitos problemas de diferentes naturezas, dependendo da própria cidade em que eles foram implantados. Então, Cláudio, por favor. Ok. Suzy, vamos dizer assim, minha origem no transporte, na mobilidade urbana, foi o metrô de São Paulo. Quer dizer, apesar de eu ser carioca, eu comecei realmente por São Paulo. E o metrô de São Paulo, para mim, sem dúvida nenhuma, provavelmente eu diria que foi a coisa da qual mais me orgulho, foi esse período do metrô de São Paulo. Não por causa do metrô em si, quer dizer, ou seja, metrô, ser trem, ser ônibus, ser isso ou ser aquilo, mas o fato de que o metrô, numa época em que o transporte público já era desacreditado, e principalmente numa época em que o transporte público por trem era mais desacreditado ainda, era o fim da fila, né? O metrô conseguiu implantar vamos dizer assim, um modelo de excelência. Não só um modelo de excelência, o principal fato é que não é excelência para as pessoas técnicas. Ele é uma excelência porque o público o considera uma excelência. E ele conseguiu montar vamos dizer assim, uma cadeia positiva, uma cadeia que começa com o público gostando do metrô e, consequentemente, o político também. Entendeu? O político vai atrás do público. Então, como o metrô se tornou imediatamente popular, ele sempre teve o apoio político para ter os recursos necessários para continuar a praticar o seu modelo. Que modelo é esse? Isso é importante porque isso vai reaparecer mais para frente. O modelo é que o metrô foi projetado para ser bom. Ele procurou estudar os passageiros, estudar as deficiências dos meios de transporte, construir um projeto que seria considerado pelo público como uma experiência positiva no metrô. Isso resultou numa conta, quer dizer, ele não ficou olhando o cardápio para saber quanto é que ia ser a conta. Foi uma época, assim, vamos dizer assim, um tanto ou quanto ideal, aonde ele foi construído para ser bom, custasse o que custasse. E custou caro. Custou caro e foi pago. Por que foi pago? Aí a gente volta ao início. Foi pago porque ele trouxe dividendos políticos a quem construiu ele. Então, aí nós estamos vendo as duas pernas do metrô. O seu passageiro e a outra perna, o seu dirigente, os seus governantes, que passaram a ver nele uma oportunidade política. Ou seja, se eles queriam ter mais votos, eles faziam mais metrô. Se eles queriam ter mais votos, eles não prejudicavam a qualidade do metrô. E esse diria que... Então, isso daí, para mim, foi a grande formação em termos de mobilidade urbana. Mais tarde, eu fui para o metrô do Rio. E fui recrutado para o metrô do Rio exatamente com a intenção de que o metrô do Rio reproduzisse essas qualidades do metrô de São Paulo. E, de fato, reproduziu. O metrô do Rio, com mais dificuldades do que São Paulo, porque enquanto São Paulo ainda estava na época em que do Brasil Grande, o metrô do Rio já pegou assim um pé no Brasil Grande e um pé escada abaixo no Brasil mais ou menos. Então, teve mais dificuldades, mas conseguiu ser implantada mesmo os princípios do metrô de São Paulo em termos de qualidade, sendo
o principal fator, e facilmente eu posso dizer isso, para o passageiro, o que ele mais via essa qualidade na limpeza do metrô. A coisa mais surpreendente para ele era uma coisa tão simples, aparentemente simples, quanto o metrô ser limpo. Ou seja, isso era alcançável por qualquer pessoa, não precisa ser técnico. É surpreendente a limpeza do metrô. E isso faz com que a pessoa pense em todas as outras coisas. Então, o metrô, esses dois metrôs, mais tarde, voltando ao transporte público de São Paulo, através da Secretaria de Transporte Metropolitano, tendo aí a segunda felicidade. A segunda grande orgulho que eu tenho foi ter me lançado totalmente em converter o sistema de trens, aquele que lá no início o metrô evitava ser comparado com ele ou visto como uma modalidade dele, por tal a má qualidade dele, um sistema de trens que, quando eu cheguei, as pessoas viajavam penduradas lá de fora, e muitas delas em cima do teto do trem, como se estivesse na Índia, né? E me entregar totalmente e ter o apoio de um governador que deu o apoio completo a retomar o metrô de São Paulo, mas principalmente a aproveitar o trem. O que eu acho que talvez seja a coisa que eu tenha mais em compensação? Que deve ter alguma coisa negativa, deve ter alguma coisa assim que eu sinto falta de ter feito, né? É fácil, porque nós vamos entrar nesse assunto já, que é o seguinte: sinto falta de eu não ter podido fazer mais pelo sistema de ônibus metropolitano. Eu gostaria de ter podido, só que a situação era crítica nos trilhos. Os trilhos eram críticos. Havia quebra-quebra, havia incêndio, havia destruição, havia tudo. Então não foi possível, o dinheiro não chegou para tanto. Mesmo assim, nesse mesmo período, o corredor de ônibus do ABC, que era a joia da coroa do transporte por ônibus, e que representava um filhote do metrô de São Paulo, e que tinha levado para aquele meio de transporte por ônibus as qualidades, aquelas características do metrô de São Paulo, ou seja, faz bem feito, custe o que custar. Porque o que custar vai ser pago se tiver boa aceitação popular. Teve e foi pago. E até hoje é um elemento de destaque da coisa. Então, vamos dizer assim, essa é a parte da minha história. Depois disso, ando aí pelo mundo afora, fazendo exatamente muito mais ônibus do que trem, ando pela China, Paquistão, uma série de projetos, e vejo com tristeza aquilo que se apontou, quer dizer, ou seja, o BRT, que era a grande esperança, de certo modo caiu na mesma armadilha que o ônibus sempre caiu, que é como é ônibus, é preciso economizar. Então, a partir do momento em que o BRT, a começar pelo BRT da Barra da Tijuca, começou a ter um projeto que economiza no asfalto, economiza no tamanho da frota, economiza no sei lá o quê, ele não teve a mesma aprovação, ele não recebeu a ovação que o metrô recebeu. Tá? Então, infelizmente, o BRT ainda não se firmou totalmente. Em compensação, uma coisa muito mais simples, que é a faixa seletiva de ônibus, em termos populares, já tem a perfeita noção do público de que é uma coisa que pode ser feita rapidamente e pode trazer resultados. O que em grande parte está faltando? Em grande parte está faltando um mecanismo de financiamento para o metrô que não dependa da capacidade de pagamento do passageiro, que possa cobrar uma tarifa barata dos seus usuários e, assim mesmo, como o metrô, ter os recursos necessários para fazer um serviço de ônibus de boa qualidade. Tá? E, para isso, ele precisa ter a confiança do público de que isso é possível. Então, precisa de bons exemplos, como o metrô foi um bom exemplo. Precisa desse mesmo bom exemplo para convencer o político de que o transporte público, em vez de ser um abacaxi,
é uma oportunidade. E que ele pode ser eleito cavalgando uma mudança no transporte público. O transporte público, na época em que eu era secretário, eu falava com o governador, quando ele reclamava dos meus pedidos de recursos, eu dizia para ele o seguinte: o transporte público é o único serviço essencial da população que parte de seu custo é cobrado do passageiro. A educação não é cobrada, a saúde não é cobrada, a polícia não é cobrada, mas o transporte público é. Então, quer dizer, em vez dele ver aquilo como sendo, poxa, como é caro isso, ele deveria ver que é o único serviço público que tem uma contribuição do usuário. Então, basicamente, eu diria que foi isso. Na época em que nós nos conhecemos, Suzy, realmente eu já conhecia a sua família, ou pelo menos uma parte dela, depois vinha conhecer outras pessoas, sempre de enorme simpatia, levado por você para comer o arroz de polvo. Então, vamos dizer assim, além da sua família, conhecer você foi uma coisa marcante. Nós estávamos, naquela época, justamente lutando juntos num projeto que era o teu, que até hoje não está pronto. Vamos dizer assim, o teu não sei mais de quem é, está já em algum lugar etéreo, mas, de qualquer jeito, onde nós lutávamos para fazer uma experiência de qualidade também na área do ônibus. Né? E, infelizmente, é feito, eu te disse, existe hoje bons exemplos no Brasil já. Belo Horizonte já fez um bom exemplo, vários lugares já fizeram, mas ainda não chegou ao coração da população. Quer dizer, a população, no fundo eu diria o seguinte: uma pessoa que foi um dos presidentes da RTP, uma vez perguntado, quando nós estávamos numa mesa redonda, o que faltava para o transporte público, ele disse que faltava amor. Né? E todo mundo ficou com cara assim de fora. Acho que o cara está meio caduco. Né? Mas o problema é o seguinte: eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Ou seja, o transporte público não é amado. Ninguém convida uma outra pessoa para ir namorar no transporte público. Ninguém leva uma visita para conhecer o transporte público dele. Né? Mas isso acontecia no início do metrô de São Paulo. As pessoas levavam os seus parentes de outros estados para ver o metrô e não moravam no metrô. Então, o que falta, eu diria, em grande parte é isso. O amor do público que se converte num poder político para que, finalmente, o Estado crie uma sólida construção financeira que dê chances ao transporte público. O transporte público precisa de chance. É isso, basicamente. Bom, vou passar, então, para o Jurandir. E, Jurandir, você, por favor, se apresenta para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, que no primeiro dia desse ano foi uma das primeiras coisas que eu me lembrei. A primeira entrevista que eu fiz com você, e eu tive o prazer de fazer algumas, eu te perguntei sobre o Pitu 2020. Eu queria saber de você o que se realizou daquele plano e como é fazer planejamento no Brasil. Se é uma coisa muito fácil planejar e ver as coisas saírem do papel ou se é muito difícil. E uma última coisa. E essa importância da relação entre planejamento urbano e planejamento de transporte. Deixa eu reabrir o som aqui. Deixa eu reabrir o som. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Planejamento. Planejamento é fácil. As gavetas estão cheias de planejamento, cheias de planos. O problema é fazer, né? A gente até brinca, é o fazizamento que falta. Falta fazer, realizar. O Pitu, eu acho que é um grande sucesso, sim. O Cláudio conhece bem. Ele vem se consolidando plano após plano e ele deixa uma linha, uma diretriz. Assim que eu sucedi o Cláudio, e ele tem razão, naquela época, eu entrei em 2001, final de 2001, após ele já tinha deixado um plano já bem articulado, a ideia do Pitu todinha,
O embrião para se modernizar a CPTM já estava dado também, havia que se concretizar. E como ele bem disse, né, eu peguei aquela fase também, como ele pegou, em que as pessoas andavam em cima do trem surfando, ou então eram pingentes. Nós tivemos, em 1996, uma Vejinha que publica de capa o número de 63 mortos no ano na CPTM. Na CPTM, dá mais de um por semana. Então foram grandes progressos, houve realmente uma evolução brutal. A CPTM sai de 600, 500 mil passageiros dias para mais de 3 milhões, 3 milhões e 300 ela chegou a bater em março de 2019. E, obviamente, agora, em termos de pandemia, são outras realidades que nós podemos discutir. O metrô também insuperável, ele tem uma marca consolidada e também fez parte do meu nascimento técnico e profissional. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a época que nós vivemos nos anos 70, 80, principalmente até os anos 70, como o Cláudio bem disse, o investimento que havia naquela ocasião. Não basta lembrar o seguinte, para quem lembra da música do Pra Frente Brasil, dos anos da ditadura, os anos de grande crescimento de 7% ao ano, o ano chinês, né, de crescimento chineses, nós tínhamos 90 milhões de habitantes. Para Frente Brasil, 90 milhões em ação. Dos 90 milhões de habitantes, nós tínhamos algo em torno de 60 milhões nas cidades, né? Hoje nós temos 210 e 85% nas cidades. Nós saímos de 60 milhões de urbanos para 170. Então, são 120 milhões de pessoas a mais. E, obviamente, o país enfrenta hoje, e vem vindo há algum tempo, crises na área urbana de outra grandeza e outra natureza. Há que ser superado tudo isso. E eu acho que nós temos grandes méritos. A região metropolitana de São Paulo, em que pese a sua complexidade, eu também tive a possibilidade de conhecer diversos centros no mundo, tanto de primeiro mundo, como os chamados emergentes, esse eufemismo para não desagradar muito. E nessa massa, que nós somos a quarta ou quinta massa urbana do mundo, nós não estamos tão mal em termos de transporte. O que prejudica muito, obviamente, é a grande massa veicular. A grande massa veicular que não deixa, pelo menos, o transporte sobre pneu circular. Mas o sistema métrico ferroviário avançou bastante. Hoje, estou falando de números fora da pandemia, chega a transportar 8 milhões e 100 passageiros por dia, entre metrô e CPTM completamente integrados, tanto física quanto tarifariamente. Bom, então, houve sucessos. Houve planejamento, e houve fazimento. Vamos fazer, vamos realizar. Às vezes, Suzy, é importante que todos que estão nos ouvindo saibam, às vezes um pequeno intervalo, uma pessoa completamente descomprometida com o todo, pode meter realmente uma entropia, aumentar uma entropia, gerar uma tremenda confusão no pedaço. Nós tivemos aí um intervalo de 4 anos apenas, no governo Serra, né? Todo mundo lembra disso, em que, num só período de 4 anos, foram colocados 2 monotrilhos ali, 2 elefantões para serem administrados. Um deles, estamos ali, conseguiu desenvolver mais, a linha 15, que não está no Pitu, a linha 17, por exemplo, não existia Pitu nenhum, aquela linha 17 foi inventada, porque imaginava-se que a Copa do Mundo ia ser ali no Morumbi, nem sequer pensou-se nisso direito, depois o Lula levou lá para o time dele, para o Corinthians, lá em Itaquera, então, realmente, há alguns contratempos de péssimos planejamentos, o que dá uma sequela muito grande para todos nós que temos que administrar. Mas enquanto você faz bons planejamentos, boas continuidades de governo, a coisa começa a andar. Agora, nós não podemos ter ilusões. O problema não está só aqui na questão do transporte em si, da mobilidade em si, seja trilho, seja pneus. Temos que dar uma olhada no que está acontecendo na macroeconomia, que vem desde 2013, entrou em 2014 já com 1%, 2015 e 2016 com 3,5% negativo, e estamos aí hoje com um buraco, um rombo fiscal enorme. Então, os próximos governantes, seja quem for, vão ter seríssimas dificuldades para continuar um investimento pesado.